Olá, sejam bem-vindos ao programa Viver com Saúde. O nosso programa é transmitido através das multiplataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. O tema de hoje é diabetes e a nossa convidada é a doutora Elizabeth Borlotti. Seja bem-vinda, doutora Elizabeth. Muito obrigada, a paz do Senhor Jesus, Ariela, e é um prazer estar aqui trazendo um pouco mais de informação, não só para os nossos irmãos na fé, mas como também para a população de maneira em geral. Muito bom, muito obrigada por aceitar o nosso convite, né? Como o nosso tema é diabetes, você pode nos dizer o que é diabetes e quais são os tipos mais comuns dessa doença? Então, diabetes é uma deficiência na produção de insulina. Então, pode ocorrer a deficiência, a não produção ou ainda uma insulina não tão eficiente. Então, nós temos o pâncreas e nas ilhotas de Langerhans é o local onde é produzido essa insulina. Então, o mecanismo da doença consiste nisso. Na não produção, uma produção deficiente ou uma insulina defeituosa. Sim, muito bom essa explicação. E aí, normalmente elas são chamadas de tipo 1, tipo 2, não é? Exatamente. A diabetes do tipo 1 é uma diabetes geralmente autoimune, manifestado logo na primeira infância e é o próprio corpo combatendo contra essas ilhotas de Langerhans. Aí ocorre a destruição, o paciente geralmente é insulino dependente, ele é insulino dependente. A primeira fase do tratamento já é com a insulina. Aí são vários tipos de insulina de acordo com o perfil do paciente, de acordo com a resposta terapêutica desse paciente. O diabetes do tipo 2 já é um diabetes que ocorre geralmente a partir da 4ª década de vida. Então, esse diabetes é muito relacionado com o modo de vida do paciente. Sedentarismo, má alimentação, enfim, né? Alguns critérios, algumas situações no estilo de vida que corroboram para que se chegue, né? Para que a pessoa caminhe a passos largos para esse diagnóstico do tipo 2. Nós ainda temos o diabetes gestacional, né? Que pode acontecer durante a gestação, e aí nós temos algumas formas de tratamento para essa paciente gestante. Se manifesta na gestação, pode ser que com o findar da gestação a paciente retorne para seu estado anterior ou não. E ainda temos a sigla LADA, que é uma sigla relacionada com diabetes autoimune diagnosticado na idade adulta. Aí tem os critérios diagnósticos, que a gente dosa alguns anticorpos, mais a dosagem do peptídeo C, que é uma molécula pró-insulina, e a gente chega a esse diagnóstico. Entendi. Muito bom. Aí você me explicou um pouquinho, sobre diabetes tipo 1 e tipo 2, né? Tem alguma diferença? Ou só o fato de que no diabetes tipo 1 a princípio não há produção e aí a pessoa já é dependente da insulina desde o início? Então, existem algumas diferenças, mas o diagnóstico praticamente seria o mesmo para todos os tipos de diabetes, com alguns diferenciais. Por exemplo, no diabetes tipo 1, no momento de fazer o diagnóstico, nós dosamos também esses anticorpos. Anticorpos anti-insulina, anticorpos anti-ilhotas de Langerhans. Então, nós vamos ver o que tem aí além da mensuração da glicose de jejum, porque a glicose normal ela tem que estar abaixo de 100, até 99. Mais a hemoglobina glicada, que nos pacientes não diabéticos ela está até 5,7%. Então, a gente faz esse diagnóstico com base nisso daí. Nós ainda temos os testes de tolerância oral à glicose, que a gente faz uma sobrecarga de glicose, geralmente com 75 gramas de glicose, e a gente faz a mensuração na primeira hora dessa sobrecarga e na segunda hora. Geralmente nas gestantes nós fazemos esse teste, mas também nós usamos como critérios diagnósticos para outros tipos de diabetes. Mas é basicamente isso. O tratamento
Como o diabetes tipo 1 geralmente é autoimune, então nós precisamos da insulina, porque a gente sabe que esse paciente não vai produzir e ao longo do tempo ele vai parar de produzir mesmo. Então, não tem muitas opções aí de terapêutica além da insulina. Já no diabetes do tipo 2, esse pâncreas ele pode estar funcionante, está produzindo ainda um pouco de insulina e nós podemos fazer os medicamentos de via oral. A dieta não é com ausência de açúcar, e quando eu digo açúcar, não é só o açúcar de mesa, Sim. é tudo aquilo que vira açúcar no corpo da gente. Claro. Então, derivados de trigo, derivados de mandioca, de milho, arroz, todos esses carboidratos refinados que vão realmente virar açúcar no corpo da gente. Isso daí, essa mudança de estilo de vida tem que ser para todos os pacientes. Claro. E quais são os sintomas mais comuns do diabetes? Então, no primeiro momento, né, os sintomas típicos, né, a gente fala que são os 4 P's, né, que é a polidipsia, que é aquela sede, a pessoa que bebe, né, normalmente nós temos que beber 35 ml por quilo de peso corporal, que para você daria em torno de uns 2,5 litros. A pessoa sente aquela sede sem fim e bebe muita água, muito mais de 2,5 litros. Né? A polifagia, que é aquela fome que não passa, e o paciente sai fazendo ingesta de tudo, ele come tudo e a fome não passa. A poliúria, que é aquele paciente que geralmente acorda muito à noite para poder urinar. Normalmente nós não acordamos à noite, no nosso estado normal, para urinar. Às vezes uma vezinha ou outra, não é? Mas o paciente acorda 4, 5, 6, 7 vezes. A perda de peso excessiva sem nenhum fator. Não estou fazendo dieta, não faço atividade física, estou perdendo muito peso. E geralmente também ocorre uma desidratação aí em função de toda essa perda do paciente. Então, geralmente, quando o paciente chega no consultório falando que ele está nessa situação, nessa condição, a gente já começa a pensar realmente no diabetes. Existem ainda outros sintomas que são sugestivos, né? Por exemplo, a fadiga, aquele paciente que não está cicatrizando bem uma feridinha, cicatrizava muito bem, parou de cicatrizar, um cansaço que não tem justificativa, a visão turva, as infecções de repetição, geralmente infecções dentárias, né? Na gengiva, candidíase vaginal nas mulheres, porque começa a eliminar glicose pela urina, e a gente sabe que fungo que existem na vagina, eles se alimentam dessa glicose, então começa a proliferar, não é, a Candida albicans ali naquele ambiente. Então essas infecções de repetição, isso tudo deixa a gente já a pensar realmente que pode ser um diabetes. Entendi. E como o diabetes é diagnosticado? Como que é feito? Você falou um pouquinho sobre a medição da glicemia, falou um pouquinho sobre alguns exames, né? É dessa forma mesmo, vocês com sintomas, vocês... É isso mesmo. A gente pede uma glicose de jejum, e a gente pede para fazer um jejum de 8 a 12 horas, né? A primeira medida, a gente geralmente pede dois testes, né, para confirmar. Agora, se vier uma glicose de jejum, né, acima de 126 miligramas, porque de 99 a 125, a gente considera pré-diabetes. Sim. Acima de 126, a gente já começa, a gente confirma o diagnóstico de diabetes. Só que a gente pede para repetir, ou se a glicada já vier acima de 5,7, acima de 6,5. Porque nessa faixa, nesse intervalo, a gente também considera pré-diabetes. Então, duas dessas aferições já nos confirma o diagnóstico. E também, se o paciente tem todos esses sinais e sintomas, e ele aleatoriamente faz uma glicemia capilar acima de 200. Então, já é sugestivo também de diabetes. Então, esses são os critérios diagnósticos. Ah, beleza. E como a alimentação e o exercício físico podem influenciar no controle do diabetes? Então, essa é a pergunta que eu mais gosto, eu acho super importante. Por quê? Porque nós temos a nossa genética, né, que é aquilo que nós herdamos dos nossos pais,
mas nós também temos aquilo que a gente chama de epigenética, que de uma maneira mais simples é a forma que a gente interage com o meio ambiente. Então, se eu tenho um estilo de vida saudável, principalmente para o diabetes tipo 2, tá? Se eu tenho um estilo de vida saudável, se eu faço atividade física, se eu dou preferência à dieta com base em folhas, legumes, verduras, com restrição de açúcar realmente, de todos os açúcares de maneira geral, isso tudo não vai deixar eu desencadear, expressar aquilo que seria realmente o diabetes, principalmente o tipo 2. O tipo 1 já é um pouquinho diferente, mas principalmente o tipo 2, que é muito prevalente na população, a gente sabe que o controle do peso, que tudo isso corrobora para que você não venha a ter essa doença. Lembrando que o diabetes não tem cura, tem controle, tem tratamento, mas não tem cura. Então, nós como médicos, nós orientamos o nosso paciente realmente a ter um estilo de vida saudável para não ter a doença. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque às vezes as pessoas não ligam as frutas, né? Porque a gente pensa assim, frutas são saudáveis. E aí, o paciente diabético, ele tem uma restrição também a frutas, não é? Tem sim, tá? Nós sabemos que as frutas, de maneira geral, elas têm um alto teor de frutose, que é o açúcar da fruta. Sim. E quanto mais doce é a fruta, maior é esse teor de frutose. Então, a fruta engana a gente um pouquinho, né? A fruta para o diabético, ela tem que ser palatável como o abacate. O abacate é doce? Não é muito doce. Não é muito doce, não é? Então, tem que ter esse paladar aí. Então, assim, as frutas para o diabético é um pedaço de abacate, uma pitanga, um punhado de pitanga, um punhado de morango. Isso daí sim. Agora, o diabético pegou aquela manga, colocou na boca e tá com aquele sabor que dá vontade de chupar mais e mais e mais, aquilo dali não é para o diabético. Então, as frutas realmente têm um alto teor de frutose. Muitas das nossas frutas são geneticamente modificadas. Nós sabemos exatamente para serem palatáveis Sim. e para serem consumidas pela população de maneira geral. Então, nós sabemos que a fruta tem restrição para o diabético. Existe uma dieta chamada dieta DASH, D-A-S-H, que é uma dieta que ela consiste basicamente na retirada de sódio, do sal, do açúcar, e você come praticamente verduras. É uma dieta que é um pouquinho mais difícil de fazer, porque não tem muito a ver com a nossa dieta ocidental, mas ela tem uma excelente resposta, tanto para o diabético, o hipertenso também, que não é o nosso tema, mas tem uma resposta muito boa, inclusive com redução mesmo do medicamento, do tratamento farmacológico. Não é zerado, mas se diminui, muitas vezes se diminui a quantidade de unidades de insulina. Enfim, é uma dieta que tem uma resposta muito boa, um pouquinho mais difícil de fazer, mas que vale a pena. Mas também se o paciente começa a reduzir, mesmo que não pare totalmente, né? Mesmo que não faça esse tipo de dieta, Sim. mas que já reduz batatas, mandioca, arroz, o trigo, né? Milho, essas coisas, diminui a quantidade de frutas, vai regulando, né? Com certeza, né? Vai ajudando um pouco, né? Nesse controle. Quanto maior o controle glicêmico do paciente, menor é a probabilidade dele complicar. Então, é muito importante, sim, o tratamento passa pela dieta. Então, é um tratamento multidisciplinar, que geralmente nós encaminhamos para o nutrólogo ou para o nutricionista, exatamente para ter esse controle glicêmico e o paciente não complicar, né? Porque se ele não faz esse controle de maneira adequada, vai chegar um momento da vida dele que ele vai começar a complicar, a ter as complicações advindas de um diabetes mal controlado. É uma doença silenciosa, então muitas vezes o paciente pensa assim, não, mas eu não estou sentindo nada, mas vai manifestar, vai complicar, então existem complicações renais, né? As lesões de órgãos-alvos que a gente fala ao longo da história natural da doença e da doença não compensada ou mal compensada.
Então, a gente pode estender um pouquinho sobre essas complicações, porque assim, a parte renal você falou, né? Mas tem outras complicações, tem problemas na visão, né? Tem outras, às vezes até uma complicação muito séria que acontece com a parte de feridas da pele, não é isso? Então, o que acontece? Uma das complicações é a neuropatia periférica, que nós chamamos, que o paciente tem aquela parestesia das extremidades. Ele sente aquela dormência. Então, geralmente, ele chega no consultório falando assim, olha, doutor, não estou sentindo direito o meu pé, tá me incomodando. E isso já é uma complicação do diabetes mal compensado. Aí, em função disso, esse paciente, ele começa muitas vezes a ter uma lesão que ele não sente a dor daquela lesão. Então, às vezes ele calça um sapato apertado e por ele estar com aquela parestesia, com aquela dormência, aquele sapato continua apertando o pé dele, faz a lesão e ele nem percebe. E aí, a complicação das feridas que não cicatrizam. Exatamente por quê? Porque nas nossas terminações nervosas, né, os nossos nervos periféricos, eles acabam que quando esse diabetes não está compensado, esses radicais livres, o nosso corpo não consegue realmente, a gente não consegue se livrar deles. E aí, todas as nossas terminações nervosas ficam também expostas a isso, porque não é eliminado de maneira adequada exatamente pela glicemia elevada. E aí sim, aí começa a acontecer isso daí. Essa é uma das complicações. E a nutrição que vai para essa ferida, né, o nosso sangue que vai circular e vai levar os nutrientes até essa ferida, muitas vezes pelo aumento da glicemia, ele não chega da maneira que ele deve chegar, nem com os nutrientes que ele deveria chegar a essas lesões, que geralmente são lesões de extremidades. E aí a gente sabe o que acontece, né? Amputações, enfim, e etc. Entendi. E a questão da visão? Então, os nossos vasos, né, da retina, eles são vasos extremamente delicados, muitas vezes mais finos do que um fiozinho de cabelo, e a glicemia, se ela estiver elevada, ela começa realmente a lesar esses vasinhos. E aí a pessoa começa realmente a ter uma turvação visual, a ter problemas de visão, não é? E aí realmente o paciente diabético ele tem que acompanhar junto com o oftalmologista para estar avaliando, para estar fazendo esse fundo de olho, para ver como é que está essa mácula, né, lá atrás, na parte posterior do olho, e tem que manter os níveis glicêmicos normais, porque vai acontecer, se não mantiver, vai acontecer realmente dos déficits visuais. Muitas vezes o paciente procura a gente, falando, né, que o óculos já não está bom, e num tempo muito curto, não é não é? Geralmente a gente vai no oftalmologista anualmente. Cada 2 anos. Exatamente. E aí, num período mais curto, o paciente começa a ver que o óculos não está atendendo. Exatamente, sinais e sintomas aí visuais. Existe também uma situação, né, que é a cetoacidose diabética, que é uma situação grave, geralmente do diabetes tipo 1, muito comum em crianças e muito comum também no momento do diagnóstico, né? E isso daí também cursa o paciente com alterações visuais. Provavelmente os vasos podem não estar tão lesados, né, quanto ao longo do tempo do diabetes tipo 2, mas o paciente chega realmente, às vezes, chega até sem enxergar nada. E à medida que você vai tratando ele, isso daí é em âmbito hospitalar, ele recupera essa visão e tudo nesse momento. Por quê? Porque ele não sabia que tinha diabetes, faz uma cetoacidose diabética, chega no hospital, começa a ser tratado, aí ele recupera isso daí. Agora, com a cronicidade da doença, o paciente realmente pode perder a visão e não recuperar mais. Entendi. É muito sério. A diabetes realmente é uma doença muito séria. E muitas vezes a gente vê os pacientes se descuidando um pouquinho, né? De vez em quando a gente tem que puxar a orelha do paciente que tá lá tomando um caldo de cana.
Não é verdade? É isso mesmo, Ai, isso Jesus, mesmo. a gente sabe que é difícil, é complicado, né? A gente às vezes se controlar, mas é uma doença que, como você falou, é muito silenciosa e traz consequências a longo prazo. Por isso é importante o tratamento, o cuidado. Sim, tratamento adequado. A gente pode falar um pouquinho sobre as opções de tratamento que a gente tem no SUS? Sim. No SUS nós temos a metformina, né, que é um hipoglicemiante de via oral. Nós temos a gliclazida, nós temos a insulina NPH e a insulina regular. E aí, isso geralmente vai variar de acordo com o município, né? Alguns municípios têm outras, tem a glibenclamida, alguns municípios vão oferecer alguma coisa a mais, né? Então, existe uma variação. Na unidade de saúde, sim, existe isso daí. Na farmácia cidadã, nós temos ainda outros tipos de insulina que vão ser de acordo com os protocolos, né, com os pré-requisitos para aquele paciente. Então, na falência de tratamento, né, com a insulina NPH ou a regular. Então, algumas situações, a dapaglifosina, que também é um medicamento fornecido pela farmácia cidadã, mas existem alguns critérios, não são todos os pacientes que vão acessar o SUS, que vão ter acesso a essas insulinas, tipo glargina, e o outro medicamento, a dapaglifosina, que é de via oral, não vão ser todos os pacientes que vão ter acesso, precisa de alguns critérios. Agora, na unidade de saúde, o tratamento inicial, o diabetes tipo 2, geralmente a primeira escolha ou é a metformina ou é a gliclazida. Então, temos as insulinas também, NPH irregular. Aí, de acordo com o paciente, isso na unidade de saúde, você já vai sair realmente sendo atendido pelo médico com tudo direitinho, se você for, né, na unidade de saúde. Sim. Então, assim, todo mundo tem opção de tratamento. Tem. Pelo SUS, pelo sistema particular também privado, as pessoas têm a opção de tratamento. O acesso ao tratamento do diabético pelo SUS, ele é garantido. Basta o paciente, né? Como é que acontece? Existem as unidades próximas à residência, né, do cidadão. Ele tem que se cadastrar naquela residência, naquela unidade de saúde, né, que ele vai fazer parte daquele território de adscrição daquela população, daquela unidade de saúde, e aí ele vai ter acesso às consultas com o médico de família, que é capacitado para isso. Então, ele vai na unidade de saúde, ele relata os sinais e sintomas dele, a questão genética também, minha mãe, meu pai, minha avó, enfim, né? Ele relata isso daí, são solicitados exames, é feito o diagnóstico, e de acordo com o diagnóstico, o paciente vai realmente ter o tratamento, seja com insulina, seja com o hipoglicemiante. Sempre lembrando da mudança de estilo de vida. Isso é fundamental. Não existe tratamento de diabetes sem isso. Mas todos têm acesso. Isso é garantido. Se o paciente vai precisar de uma dapaglifosina, de uma insulina, né, uma glargina, enfim, aí vai depender da resposta dele a esse tratamento inicial. Entendi. Se ele vai precisar de um encaminhamento para um outro especialista, ou muitas vezes alguns pacientes já chegam para a gente com uma lesão que não cicatriza nunca, aí ele precisa de um cirurgião vascular, enfim. Vai ser avaliado ali pelo médico, de acordo com a necessidade, nós encaminhamos ali para as especialidades, seja do município ou seja do estado. Então é assim que funciona, mas o acesso é para todos. Que bom, muito bom saber disso. Nós vamos encerrar o programa, esse primeiro programa. Eu acho que a gente vai ter mais assuntos sobre diabetes para falar em um outro programa. Eu agradeço a doutora pela sua presença, pelo ensinamento tão grande que você nos deu sobre esse tema, que é importantíssimo, é muita gente que tem diabetes. Sim. Eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo um pouco mais de informação para o nosso povo, né, os nossos irmãos na fé, mas também para toda a população de maneira geral. E assim, muito importante saber que o SUS, um dos princípios do SUS é que ele é universal, ele é para todos. Então, se desconfiou, se percebeu que está com, nossa, eu estou acordando muita noite para urinar, 4, 5 vezes, estou com muita fome, muito cansaço, como.
e continuo cansado, estou com muita sede, não estou enxergando direito, claro que tem que fazer diagnóstico diferencial de outras coisas, mas se desconfiou, vá até uma unidade de saúde, procure ali um médico, né, um médico de família e comunidade, que geralmente é quem está ali, para você ter os seus exames, para você ter o seu diagnóstico, para você tratar. Porque se você trata a doença, você deixa ela estabilizada e não progride para as complicações. Então, você vai estar tratando a doença, vai ter qualidade de vida, vai poder servir ao Senhor, né? Claro, com certeza. Com interesse de coração, enfim, vai poder estar exercendo a instrumentalidade na casa do Senhor, sem passar por aquelas coisas, aquelas complicações, amputações, diminuição da visão, cegueira, entre outras coisas. Agradeço também a você, telespectador, que tem nos assistido. Comentem no nosso YouTube, falem os assuntos que vocês gostariam de ouvir, comentem sobre as dúvidas de vocês. Nós queremos trazer o assunto de saúde para que todos possam viver com saúde, viver melhor, cuidar do seu corpo, da sua vida e possam servir ao Senhor, como a doutora disse, né, com interesse de coração, mas também com seu estado físico preservado. Agradeço a todos e muito obrigada pela participação.